Vamos lá, nono ano, falar de algo que a tia detesta, para dizer o contrário, né? Vamos falar do cara aí, né? Que se hoje a gente tem alguma explicação para algumas coisas aí em relação à genética, esse cara ele foi o precursor dessa situação, né? Um grande estudante daquela época e dali daquela época ele conseguiu elucidar que hoje a gente trabalha e cada vez vai se aperfeiçoando cada vez mais, né? Essas partes da genética que envolvem a genética cada vez mais foi se ampliando, né? Hoje em dia na televisão, no canal Viva, tá passando a reprise da novela O Clone, onde está falando da genética, né? Eles têm um grande laboratório, onde ali eles fazem, né? Eles cultivam aquele embrião, eles fazem, na verdade, o enxerto do embrião, do óvulo, né? E tem ali pessoas, homens, que guardam seu material genético, né? Reprodutivo, que é o sêmen, e ali as mulheres que também têm essa vontade de engravidar e não conseguem, enfim, né? Faz geneticamente, a gente fala, é um filho nascido, né, geneticamente no laboratório. E que hoje está acontecendo na nossa novela, o clone, que o médico Albieri, né, que era um grande, na época da novela ali, eles fazem o papel de um grande cientista, né, e ele fez esse clone, tá, humano. A gente já conhece e fala-se do clone da ovelha Dolly. Mas aí vamos ser só para entrar assim num parênteses, mas vamos no que tem realmente que mais a ver, tá? O que é a genética? Tá? A genética é a parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes, tá? De um organismo para o outro, descendente que descende daquele organismo. Isso é a genética. Então a gente pode falar, né, na verdade, que ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, tá? O que é hereditário, que sai de um ser para o outro, tá? Como a gente fala, né, de pai para filho, de mãe para filho, hereditariedade. E aí, nessa hereditariedade, essa genética, ela está se preocupando o quê? Com a análise dos genes em si, tá? Quando a gente estuda a genética, a gente tem que entender que alguns termos, eles são essenciais, tá? Então, existe vários dentro da genética, né? Como eu comecei falando da novela e tal, que eles, para trabalhar a genética, eles têm que saber esses termos. Então, nós temos o mapa mental, que são os conceitos da genética, né? O que eu tenho ali na genética, quando eu pego ali o DNA de alguma coisa e de como eu vou ilustrar aquele DNA em relação a saber esse conceito, né? Então, eu tenho que entender o que é, dentro desse DNA, um alelo. Na novela O Clone passa, né, as bases, a dupla hélice e as bases nitrogenadas que se casam entre si, né? Dentro da genética foi estudado desta forma. Então, o alelo, ele é uma forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus de um cromossomo homólogo. O cromossomo homólogo, homo é igual, vem da mesma essência, tá? Então, eles são iguais. E aí, eu tenho um alelo porque ele vai estar ocupando o mesmo locus, tá? Eu tenho também a aneuploidia. A aneuploidia é aquela alteração cromossômica, tá? Numérica, que afeta o quê? Um ou mais tipos de cromossomos, tá? O tipo mais comum dela é a trissomia. Eu tenho 3 tipos ali, eu faço trissomia, tá? Tríade, 3 mesmo, tá? Ou seja, em cada cromossomo eu vou ter um cromossomo extra. Ou seja, a pessoa apresenta, nós temos que ter 46 cromossomos, né? Que são 23 pares que a gente fala. E aí a pessoa vai apresentar 47, trissomia, mais ainda. Nós temos também um termo chamado autossômico, tá? Esse termo, olha, essa aula é importantíssima, isso aqui é Enem, isso aqui é concurso. Quando tem a parte de biologia, isso aqui é cobrado, tá?
o Gregório Mendel tá ali. Depois a gente vai chegar lá no Azinho, Azão, vocês vão entender que é muito cobrado. É importante eu entender o início da genética para chegar lá no mais profundo, tá? Então, nós dizemos que eles são cromossomos, que são autossômicos, porque eles não são sexuais, ou seja, todos os cromossomos, exceto o X e o Y, a gente sabe que o X é o cromossomo feminino e o Y é o cromossomo masculino, né? No caso, o feminino, a parte feminina, ela tem XX, ela tem 2 cromossomos femininos, e a parte masculina, ela tem XY, ela tem o cromossomo masculino e feminino. Por isso que a gente fala, né, na reprodução entre homem e mulher, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, a gente fala que quem manda na parte sexual daquele novo ser é a parte masculina. Por quê? Porque ele tem 2 genes. Ele tem tanto masculino, tanto feminino. Que se fosse depender só da parte feminina, só ia ter o quê? Nós só teríamos reproduções femininas. Por quê? A parte feminina tem XX, ou seja, 2 cromossomos mais cromossomos femininos, tá? Cariótipo. O que é cariótipo? É a constituição cromossômica de um indivíduo, tá? Esse é o cariótipo, existe esse exame laboratorial, tá? Nós temos também a codominância, tá? Porque eu tenho 2 alelos que estão em heterozigose e eles vão se expressar heterodiferentes, tá? Zigose, a gente lembra lá do início, meiose, mitose do ovo, do zigoto, o primeiro, tá? Então, heterozigose vem daí. E aí, dessa condominância, né, temos ela, depois nós temos os cromossomos. E esses cromossomos são sequências de DNA espiriladas que carregam os genes. É isso aqui, gente, ó. É isso aqui, ó. Tá? Então, tem várias sequências de DNA espiriladas que vão carregar os genes. E os genes, o que tem nele? As informações daquele indivíduo, da junção de 2 indivíduos que deu aquele, reproduziu um novo indivíduo, tá? Cromossomos homólogos. Quando a gente fala de homólogos, a gente está falando de homo igual. Então, cromossomos que formam pares durante a meiose 1, tá? Porque se a gente falar quais são, isso cai muito em concurso, quais são as principais divisões celulares? Meiose e mitose, tá? São as principais divisões celulares que vão dar origem a outros seres na parte da reprodução, enfim, tá? Então, na primeira meiose, esses cromossomos homólogos, eles vão se formar em pares, tá? Então, eles vão se parecer similares, iguais, que a gente fala, são similares, por isso a gente fala que são cromossomos homólogos. Dominância. O que vem a ser dominância na parte da genética? É um gene que exerce a dominância, né, quando ele se expressa, mesmo que ele se tiver em dose simples, tá? Ou seja, ele vai estar fazendo ali uma heterozigose, ele vai estar dominando o outro, tá? Ele vai ser um ser dominante do outro, tá? Epistásia também não é diferente, ou epistasia. Condição em que um alelo ou um gene bloqueia a expressão do outro alelo. Então, eu tenho aqui uma expressão e o outro vai bloquear a expressão do outro, tá? Euploidia. Alteração cromossômica, alteração no cromossomo numérico, em que todo o conjunto cromossômico é alterado. Então, eu vou ter uma alteração e fazendo parte de todo o meu conjunto, ele também vai ser alterado. Isso são termos, tá? Dentro da genética a gente usa. Estou passando cada um deles. De repente, vocês nem foi passado para vocês, já foi indireto, mas eu acho importante saber, tá? Ter noção. Fenótipo. Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando de características
bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, observável de um indivíduo. Então, eu tenho, dentro da minha característica, vamos falar assim, a diabetes, tá? A doença chamada diabetes. Eu tive uma filha e essa filha também vai se apresentar essa doença chamada diabetes, né? Então, isso, na realidade, é a parte fisiológica, tá? É a parte bioquímica que a gente passa, o fenótipo é passado assim, tá? Ah, mas o meu pai teve problema de glaucoma e eu também tô tendo problema de glaucoma. Então, essa parte fisiológica, tá ok? Então, o fenótipo ele é determinado pelo genótipo e pelo ambiente, pelo meio ambiente. Então, o genótipo vem de genes, do meu genes, que junto com outros genes vai formar um novo indivíduo e vai passar esses genes para esse novo indivíduo, essa junção, né? E o fenótipo também tá aí junto, tá? Então, vamos lá, já que a gente falamos disso, vamos falar de genes, tá? Os genes, sequências de DNA que vai codificar, que vai dar código e determinar a característica dos organismos. Entendeu? Então, é aí que é feito aquele exame que a gente chama de exame de DNA, tá? Porque a gente vai ver a sequência dos DNAs de um, de outro, e aí tem uma porcentagem que vai dizer se é positivo ou negativo, se é paz, né? Ou não, enfim. Genótipo, constituição genética de uma pessoa. O que vem? Que a gente fala assim, isso é da genética. E o cabelo dela é desse jeito, assim, é a genética. E o nariz é a genética, tá? Então, é esse conjunto, essa constituição. Quando a gente fala de heterozigoto, tá? Vocês vão ver muito isso nas divisões celulares, tá? Já falei que héter, diferente, homo, igual. Então, não precisa estar repetindo, né? Então, heterozigotos, zigotos diferentes. Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes em um mesmo locus de cromossomos homólogos, tá? Então, heterozigoto. Se eu falar que ele é homozigoto, esse indivíduo vai apresentar o mesmo alelo no mesmo lóculo de cromossomos homólogos, tá? Então, são iguais. O que é um locus genético? O que vem a ser isso? Isso vem do plural loci, tá? Locus genético. É a posição em que o gene está ocupado naquele cromossomo. Então, do modo que ele está ocupado, a gente vai chamar de locus genético, tá? Recessividade. O que é recessividade? Um gene recessivo, ele vai expressar uma homozigase. O gene recessivo, na verdade, ele é aquele que tem uma dominância em cima dele, tá? Por isso que a gente chama gene recessivo, gene dominante. Então, nós falamos aí da parte dos genes, estudo desses genes, eu falei de cada um deles, de cada genes, tá? Então, são os princípios básicos da genética que eu tenho que entender para dar a continuidade, tá? E aí, vamos falar um pouquinho desse cara que é importante, né? A gente pode pular ele, passar adiante, é importante falar, que foi o Gregório Mendel, né? O que ele fez? Qual foi a situação? Então, o Gregório Mendel, ele utilizou plantas de linhagem pura, ou seja, que eram puras, não tinha mistura, tá? Ou seja, né, elas, ao se reproduzir, as sementes da mesma linhagem, ela não foi misturada, tá? Quando a gente fala, é raça pura, é porque não é misturado, tá? Então, dessa forma, dele fazer isso, ele foi capaz de garantir a organização de quais eram as plantas puras e quais estavam recebendo características cruzadas, tá? Que eram cruzadas. Então, o período de observação de seus experimentos, ele teve mais ou menos 6 gerações, tá? E ele durava mais ou menos, em média, 2 anos. E aí, assim, começamos a conhecer a lei, que é a primeira lei, a lei de segregação dos fatores. O que é segregar? O separar, tá? Os fatores. E essa lei, ela determinou a característica quais são aquelas características que sempre são condicionadas, tá?
Ou seja, por dois fatores. Ou seja, eles são separados quando estão na formação dos gametas. Formou os gametas e começar a se separar. Essa segregação ocorreu na localização dos genes nos cromossomos. Então, eu comecei a ver onde estavam os genes naqueles cromossomos, tá? E também como que se comportava esses cromossomos durante a formação desses gametas. Como que eles iam fazer esses cromossomos? Então, o experimento, a primeira etapa, né? Ele pegou, o procedimento experimental foi através da observação de 6 gerações, como eu vim falando, vinda de autofecundação. Auto, eu não precisei colocar ali, auto se fecundou. E aí, dessa forma, o Mendel ele conseguiu tirar quem era o puro, quem era o misturado, né? Fazer essa separação, tá? E aí, daí em diante, Mendel ele cruzou uma amostra de uma planta pura, ou seja, homozigota, sozinha, né? De sementes amarelas e que possuía o quê? Genótipo YY, tá? A primeira. Com amostras, tá? Com amostras de plantas de semente verdes que também possuíam o genótipo YY. Então, pegou amarelo, homozigoto, e verde, homozigoto. São as ervilhas, tá, gente? São as ervilhas que ele pegou. O resultado desse cruzamento que ele fez foi a geração F1, tá? Indivíduos de semente amarela. A esses indivíduos, Gregório chamou de indivíduos híbrido, onde ele fazia aí o hibridismo, tá? Com genótipo YZ com Yzinho. Porque na verdade, eu coloquei aqui, era Yzinho e o outro era o Yzão, eu botei na mesma coisa, com Yzinho, tá? O grandão com o maior, o dominante e o recessivo, ok? E aí, esses indivíduos híbridos que foram misturados, hibridismo, essa mistura, foram chamados de indivíduos, aqui ó, heterozigotos, tá? Indivíduos heterozigotos. Yzão com Yzinho, tá? Uma parte dominante e uma parte recessiva que se saiu daí da mistura da ervilha amarela, que tinha uma parte dominante, ela tinha 50% dominante, 50% recessivo, com a verde, que era 100% recessivo. O resultado dessa mistura se nasceu 50% dominante e 50% recessivo, que a gente chama, que foi feito o hibridismo, né? A fase que ele chamou de F1, a primeira fase que ele deu, tá? Mas Mendel, ele não conseguiu amostras de ervilhas verdes a partir dessa fase, tá? Por quê? A mudança entre gerações. Mendel concluiu que as ervilhas verdes possuem fator recessivo, tá? Nessa pesquisa dele, ele viu que as ervilhas verdes, elas eram recessivas, tá? E aí, elas possuem, além de possuir o fator recessivo, por quê? Porque as amarelas dominavam. Então, as amarelas tinham o fator dominante. Então, de forma que o Mendel, na época da sua pesquisa, ele nomeou as verdes como genes recessivos e as amarelas como genes dominantes, tá? Então, quando ele fez esse cruzamento, foi daí que ele tirou o Yzão com Yzinho ao cruzar a amarela com a verde. Então, as conclusões a partir disso, tá? A partir desses resultados de Mendel, quais foram as conclusões que saíram daí? Existe em cada organismo um par de genes responsável por determinar a característica. Em cada organismo, eu vou ter um par de genes que vão determinar as características do indivíduo. Indivíduos parietais, o que é parietais, gente? Aprendam, quem está fazendo enfermagem tem que saber, tá? Indivíduos parentais, ou seja, pai e mãe, tá? Pai e mãe. Eles são capazes de enviar apenas um gene para cada par.
Então, quando tem, né, vou para o linguajar mais entendido para vocês, não ficar tão técnica para vocês entenderem melhor. Quando eu tenho um cruzamento pai e mãe, nessa reprodução, eu vou ter o quê? Um par de cromossomos da mãe e um par de cromossomos do pai, tá bom? Cada gene em cada par, ok? Quando ocorre a dominância de um fator sobre o outro, apenas uma característica se manifestará. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem um olho claro e o outro indivíduo com o olho escuro, e desse cruzamento, dessa junção, nasceu um novo indivíduo, e esse novo indivíduo, ele teve olho claro, quem dominou aí nessa junção foi o indivíduo com olho claro, que deu a origem ao novo indivíduo também com olho claro. Então, o olho claro com o olho escuro, ao se juntarem, ocasionou no mais um olho claro, tá? Então, ele é o dominante, tá? Então, a gente fala dessa maneira. Recessivo seria o olho escuro. Tô dando exemplo para vocês entenderem, tá? Então, todos os genes são transmitidos através dos gametas dos indivíduos parietais, pais e mães. Quais são os gametas, né, parietais? Nós temos nas mães os óvulos e nos pais os espermatozoides. Então, o óvulo, ao ser fecundado pelo espermatozoide, o espermatozoide está levando ali característica do homem e o óvulo tem característica da mulher. E quando eles se juntam, aí vai ocorrer a dominância nessa junção de características. Então, quando a gente vai ver um novo indivíduo, a gente fala, ali quem dominou foi fulano, ali quem dominou foi Bertano, porque vai existir essa dominância, tá? As variações que a gente vai conseguir ver na primeira lei de Mendel, tá? Eu vou falar dessas variações. A codominância. O que vem a ser, tia? Codominância. Ela está sendo correspondida diretamente na situação entre que os heterozigotos eles vão expressar os dois alelos dos genes. Ou seja, o que quer dizer isso, né? É muito técnico. Terão duas características. Portanto, a diferenciação na dominância não vai haver dos genes, tá? Então, codominância, eles vão ter as duas características, tanto do um quanto do outro, tá? A ausência de dominância, são variações, tá? Que eu tô falando agora. A ausência das dominâncias. Já a ausência das dominâncias, ou dominância incompleta, não completei, não há dominância entre as duas características. Ou seja, o que será expressado é uma situação intermediária entre elas. Pô, o meu pai tem um cabelo igual um índio, lisíssimo. E a minha mãe tem um cabelo encaracolado, crespo. Eu nasci com um cabelo enrolado. Ou eu não nasci nem com um cabelo crespo, nem com um cabelo liso. Eu fiquei intermédio entre elas. Entenderam isso? Tá? E aí, por fim, e não menos importante, nós temos o gene letal. Gente, quando a gente fala letal, a gente está falando de morte, tá? Enfermagem é bom entender também. Quando a gente fala em letal, é morte, tá? Então, genes letais são expressões genéticas capazes de levar um indivíduo à morte, tá? Então, quando tem algo genético que pode me levar à morte. Ou seja, nesse momento, nenhuma característica será expressa, tá? Então, eu tenho um gene letal que pode levar esse indivíduo à morte. Então, falamos aí do que é genética, falei um pouco de Gregório Mendel, que ele fez, falei da primeira lei de Newton e suas variações. Agora nós vamos falar da segunda lei de Newton e as suas... de Newton, desculpa, gente, de Mendel, ó, é muita coisa, hein? Física, a tia já fica totoca. Primeira lei de Mendel, Gregório Mendel, e agora nós vamos falar da segunda lei de Mendel, que também é chamada de lei de segregação independente, tá? Então, o que ela faz? Por que ela é chamada assim? Os fatores, ou seja, os alelos para as duas ou mais características, eles vão se distribuir independentemente durante a formação dos gametas, tá?
e vão se combinar por acaso. Ou seja, não existe uma organização que eles vão se juntar. Eles vão estar ali aleatório e vão se combinar por acaso, tá? Então, qual foi o experimento que Gregório Mendel fez para atingir isso? Né? A primeira lei eu falei, experimento, por isso que ele chegou, né, na situação que ele chamou de F1. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que ele utilizou as ervilhas, não foi que eu falei antes, que eram as ervilhas? Quando a gente falava em planta, eram as ervilhas. E aí, nessas ervilhas, nós podemos ver que tinham várias características que poderiam ser analisadas, que podem ser analisadas, tá? Então, a princípio, inicialmente, ele estudou apenas uma característica por vez, tá? O que ajudou na formação da primeira lei. Lembra que ele estudou a característica da ervilha amarela, da ervilha verde, através do hibridismo ele viu o que aconteceu, tá? Então, foi apenas uma por vez. Mas, posteriormente, ele analisou duas características no mesmo tempo, tá? Então, logo após, ele veio fazer duas características ao mesmo tempo. Então, na realidade, ele pegou para explicar a cor da semente, pode ser amarela ou verde. Mas ele começou a ver que existia a lisa e a rugosa. Rugosa é enrugada mesmo, vem de rugas, tá? Então, ele viu que aí antes ele estava só cor, não estava vendo a característica por fora. Agora ele já foi para outras características. Então, ele viu que ela podia ser amarela, lisa ou rugosa, ela podia ser verde, lisa ou rugosa, tá? Então, a cor amarela, ela será representada pela... Vamos lá, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Que era da primeira lei, agora vamos para a segunda. Então, a cor amarela, amarelo, ele colocou o Vzão, tá? E a cor verde, ele colocou o Vzinho. Vzão e Vzinho. Daqui a pouco a tia vai parar e vai dar continuidade, que vai dar 30 minutos, aí não grava mais, tá? Na verdade, vou parar agora e vou continuar.